Tudo bem com vocês? Eu estou aqui no lugar de sempre. Porque nesses últimos dias chove muito, eu tenho que ficar embaixo do telhado. Vocês estão vendo aqui um pilar, aqui está uma mesa e chove direto. Eu estou debaixo de uma área bem grande que a gente tem aqui e talvez atrapalhe um pouco porque se chover vai aparecer, poderão escutar os pingos da chuva, né? Em cima do zinco, do aluzinco. Se bem que embaixo dele tem isopor, mas mesmo assim ele faz algum barulho. É muito agradável esse lugar aqui. Pode o sol ficar bem quente aqui embaixo, é sempre agradável, né? Muito bem, nós estamos aqui com a lição número 6, hoje é dia 12 de outubro, o dia que a minha mulher diz que é o dia dela, é o dia da criança, né? Pois bem, estou gravando essa lição número 6, faltando ainda o número 5, então essa vez vou gravar o número 5 depois da 6. Tem uns ajustes que estou fazendo aqui para ver se coloco de uma vez em dia. É sempre a tal da falta de tempo, né? Não tem tempo que chega para as coisas. Resolvi colocar essas lições no Facebook e estou sem tempo para atualizar o Facebook. É a luta. Mas a lição dessa semana, número 6, é Adão e Jesus, ou seja, em resumo, já vamos fazer a oração, calma. Em resumo, o pecado entrou por meio de um homem masculino. E a salvação entrou no mundo, está sendo oferecida ao mundo por meio de um homem. Isso que nós vamos estudar hoje. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo, para que possamos entender a realidade da salvação. E que possamos explicar a bilhões de pessoas que confiam em obras, em sacrifícios, para obter a salvação. No entanto, ela está aí gratuita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós, adventistas do sétimo dia, que estudamos a Bíblia, nós aprofundamos na Bíblia, precisamos entender esse assunto, não que nós tenhamos necessidade profunda disso. Nós, sem ter grande conhecimento dele, vivemos do modo correto. Ou seja, aceitamos que a salvação é pela fé, vem por meio da graça e é aceita pela fé, e pronto, já sabemos disso. Porém, temos que ter grande competência, grande conhecimento, argumentos bem fundamentados para explicar para bilhões, não milhões, bilhões de pessoas como é a salvação. Essa é a questão. Por isso que estivemos estudando Gálatas, antes já estudamos sobre justificação pela fé, estudamos Gálatas e agora no quarto trimestre de 2017 estamos estudando Romanos. Essa é a grande questão. Então aqui está dizendo o seguinte, Romanos 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, não pela fé, mas mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, estamos de bem com Ele, não estamos devendo nada. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Portanto, a explicação aqui é simples, né? Como é que é a salvação? Nós somos justificados pela graça. Sempre lembrando que justificação e perdão é exatamente a mesma coisa. Aprendi de Ellen White. E pela lógica, não podia ser mesmo diferente. Pois bem, então, essa semana nós vamos estudar essa questão da morte que entrou por um e da salvação que entrou por outro. Eu já ia entrar nesse assunto, mas vamos deixar para um pouquinho mais adiante, né? Pois bem, tem que ser fé mais obras, ou seja, pela graça o perdão nos foi alcançado. E pela fé nós aceitamos o perdão, nós recebemos o perdão, mas não é uma fé assim vazia, tem que ser uma fé operante, ou seja, é a fé que obedece os mandamentos. Ou você acha que Deus iria perdoar o desobediente? Se Ele perdoasse o desobediente, então Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós, certo?
É isso. Essa é a questão. Se Jesus veio morrer por nós, é porque depois de perdoados, temos que obedecer, temos que parar de transgredir a lei. Ora essa. Isso é muito simples. É muito simples, porém, bilhões de pessoas acham que a lei foi revogada. A lei dos 10 mandamentos aqui, né? Então vamos estudar esse assunto, né? Aqui, já estou aqui na parte de domingo. Justificação pela fé, né? O que é a tal da justificação? Ou perdão. A justificação, ou perdão, é uma simples declaração da parte de Deus Pai de que não temos mais pecado algum em nós para nos condenar. Ponto. É isso. E só isso. Mas essa justificação não é de graça. Ela custou a vida de Jesus Cristo, né? E nós vamos estudar mais adiante aqui nessa lição mesmo, como que custou a vida de Jesus Cristo. Nós vamos nos aprofundar logo mais. Então, recebemos a justiça que Cristo alcançou. Cristo viveu justo, correto, nunca pecou. E essa justiça, Deus diz, tá bom, um irmão de vocês, ele se tornou um irmão nosso, se tornou um ser humano, tá bom. Um irmão de vocês foi justo, foi correto, nunca pecou. Nasceu sem pecado e nunca pecou. Para nascer sem pecado, teria que nascer do Espírito Santo e não de José e Maria. E ele praticou boas obras a vida toda, então nunca pecou. Eu vou conceder essa justiça a vocês. Vocês querem? Aqueles que aceitam, então têm fé. Eles dizem sim, nós queremos. E esses então são justificados, serão salvos. Nada mais e nada menos que isso. Certo? Então somos perdoados, né? Então, a justificação, repetindo, é um simples ato de declaração a partir do amor de Deus, fundamentado no sacrifício de Jesus Cristo, com base no sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, Jesus carregou os pecados em nosso lugar. Isso nós vamos aprofundar daqui a pouquinho, quando chegar a hora aqui, né? Bom, a iniciativa dessa justificação não foi nossa. A morte não é um castigo de Deus. Cheguei a essa conclusão. Deus é bom demais para castigar com a morte. A morte é uma decisão nossa. Foi uma decisão de Adão. Como assim? Simples. Deus, quando nos criou, Ele nos criou eternos, imortais. E essa imortalidade nós a temos por meio de uma ligação nossa com Deus. E essa ligação, que parece um fio elétrico, uma tomada elétrica, sabe? Parece, né? Ilustrando, é o amor. Então, enquanto estivermos ligados em amor com Deus, temos vida eterna. Depois da morte, ou depois do pecado, essa ligação servirá não para nos manter eternos que nós não temos, mas sim para nos fazer retornar à eternidade, à vida eterna. O amor leva à vida. Amor é praticamente sinônimo de vida. A consequência do amor é vida. Mas não qualquer vida, né? A vida perfeita, como Deus sempre quis. Deus é amor. E quando estamos ligados ao amor, temos vida. Se somos pecadores imortais, nos ligando ao amor, teremos vida. Né? Então, é assim que funciona. Tudo é muito simples no governo de Deus. É bastante simples. Nós é que gostamos de complicar mesmo, né? Então, essa iniciativa partiu do amor de Deus. Ele nos ama, Ele ama as criaturas suas. Ele não quer que as criaturas suas morram. As suas criaturas se tornaram mortais em consequência de uma decisão da criatura original e depois das outras criaturas em pecar. Pecando, se desligam do amor de Deus. E desligadas do amor de Deus, são mortais. Não tem mais aquela energia ou aquela vitalidade que vem de Deus, Criador. Que a vida só vem dele.
Não tem outra fonte. Então Deus, nesse caso, na realidade, não castiga, é uma consequência. Eu já debati isso com pastores, etc., eles entendem da mesma forma. Deus é bom. Tanto Deus é bom que quando Ele vai ter que exterminar isso, Ele vai ter que fazer. Né? Isso é considerado um ato estranho de Deus. Ele não quer matar ninguém. E quando Ele tem que fazer isso, lá no dilúvio, Sodoma e Gomorra, etc., várias outras ocasiões no antigo Israel e assim por diante, isto é um ato estranho, dói para Ele, porque Ele é da vida. Ele é Deus dos vivos. Ele é Deus da vida. Ele quer os seres humanos vivos. Ele não quer uma lápide onde está, aqui jaz um grande filho meu. Não, Ele não quer lá dentro, Ele quer tirar de lá de dentro. Então é assim que funciona. E esse é o Deus. A salvação é bastante simples. Então vamos entrar agora nessa questão de pecado que entrou por um e que foi resolvido por um. Né? Então a morte veio por meio do pecado de um ser humano. E a salvação também vem por meio de um ser humano. Quando Adão pecou, Eva também, mas no caso Adão era o responsável pela gestão das coisas aqui na terra. Então ele se tornou mortal e se tornou pecador. Pecador quer dizer mau caráter. Né? Pecador é aquele que gosta de pecar. O caráter dele mudou. E mudou tudo aqui na terra. Tudo o que estava sob sua supervisão mudou. As plantas tornaram-se mortais, os animais tornaram-se mortais, né? E aos poucos eles tornaram-se violentos, e feras, né? Não existiam feras no Jardim do Éden, mas depois passaram a existir, né? Principalmente depois de Noé. As pessoas passaram a caçar os animais, etc. Os animais passaram a agredir, querer matar os homens e se matavam uns aos outros, enfim. Entrou o pecado no jardim, tudo foi alterado. Pois bem, do mesmo modo como o mal entrou por um, o bem entrou por um, Jesus Cristo. Né? Adão não poderia passar adiante o que ele não possuía. E pela lei da genética, ele passou adiante o que ele possuía. Ou seja, ele se tornou mortal, ele gerou filhos mortais. Né? Então, todos nós herdamos a morte de Adão e o caráter de Adão. O mau caráter de Adão, que se tornou mau. Né? Ele não se tornou tão mau como os maus de hoje. Né? Lógico, não foi por causa de um pecado que ele se tornou violento, traficante de drogas, não sei o que mais lá, né? Assaltante. Não é tão mau assim, mas tornou-se mau. Né? Tanto que mentiu para Deus, não resolveram fugir de Deus, né, etc. E, tal, né? E acusou Eva, etc. E Eva já acusou a serpente, e assim foi indo, né? Isso é coisa de maus. Né? Então, como é que foi a história de Adão até Moisés? Né? Havia lei antes do Sinai, sim. Tanto que havia morte antes do Sinai. E, portanto, que havia consequências do pecado antes do Sinai. Tanto que Deus chamou por Caim, Caim, o que tu fez aí? Cadê teu irmão? Etc. Eu não sou guardador do meu irmão, não tem nada a ver com meu irmão, etc. Então, como é que ele sabia que não podia matar, mas matou? Então tinha lei, mas não estava escrita em tábuas de pedra. Aliás, não existia escrita antes do dilúvio. Só surgiu depois, e não muito depois. Antes do dilúvio, eles tinham uma capacidade mental tão potente que eles não esqueciam nada. E, aliás, viviam séculos. Né? Então havia. Mas, por isso, também havia morte. Havia o mal. Né? Aliás, o mal, na verdade, é independente da lei. O mal existe sem lei. Não precisa lei para existir o mal. A lei existe para denunciar o mal. Por exemplo, se não houvesse lei no mundo, em lugar algum escrito, não matarás, ou nas leis dos países, não matarás, isso não quer dizer que ninguém iria matar outra pessoa. Né? Não quer dizer. Se não houvesse lei que diz não matar tal e tal tipo de animal, etc., tal, que está protegido
porque está em extinção, etc. Tal, isso não quer dizer que não iriam matar. O mal é independente da lei. Mas a lei revela a existência do mal. E a lei exige duas coisas importantes. Uma exige que o mal seja punido por sua maldade, e no caso da lei de Deus, a punição é o próprio ser humano que a decide, ou seja, ele se torna mortal e se mantém mortal por decisão sua, não de Deus, porque Deus sempre quer o contrário. E a segunda coisa é que a lei, ela nos ensina que você precisa de perdão para você escapar disso, né? Especialmente a lei de Deus exige isso, revela isso. Então, onde está o perdão? O perdão está em Cristo. Você precisa de Cristo, né? Ou você morre. Ou tua bobagem que tu fizeste, tu vai morrer por isso. Então, aqui nós entramos num ponto de extrema importância. O pecado entrou no mundo por um ser humano. E detalhe importante, por um pecado de Adão. Adão cometeu um pecado, não foram dois. Os outros vieram depois, mas aí já era mortal. Aí já era pecador, né? No mesmo dia ele cometeu mais alguns pecados, né? Acusando, etc. E tal, né? E eles cometeram os mesmos pecados da serpente. Veja só. Lembrei agora. Mesmo pecado da serpente. Ou seja, Adão, Eva que me deu o fruto para comer, eu comi. E Eva, a serpente me deu o fruto para comer, eu comi. E a serpente foi Deus. Foi Deus. Deus é o culpado. Assim vai, né? Um acusando o outro. De onde ele aprendeu isso? De ter pecado, de ter seguido o pecador serpente, Satanás. Pois bem, por meio de um só pecado, do pecado de uma só pessoa, um só pecado de uma só pessoa, entrou o mal para todos os descendentes deste casal. E agora vem a história bonita. Por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, entrou perdão no mundo. Agora, como isso? Jesus Cristo não era pecador. Jesus Cristo, quando nasceu aqui, ele foi gerado pelo Espírito Santo, em Maria. A rigor, ele não era da genética de Maria, não teria herdado o pecado, a natureza pecaminosa de Maria, nem de José. Ele era filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. E ele nasceu, a senhora White diz isso, ele nasceu com dupla natureza. Ele era divino e era ser humano ao mesmo tempo, né? Aliás, quem morreu foi Jesus, ser humano. Jesus, ser divino, é imortal, continuou imortal quando Jesus era ser humano e continua imortal. Não pode se tornar mortal, é Deus, né? Pois bem, esse Jesus, ser humano, viveu aqui na terra e nunca pecou. Mas como assim que ele conseguiu nunca pecar? Ele tinha algumas coisas a mais que nós não temos se não quisermos, mas está à nossa disposição, né? Primeiro ponto, ele tinha uma ligação íntima, ele e ele mesmo, Deus. Ele tinha uma ligação íntima, ele e o Pai, né? Então ele tinha poderes especiais que estão disponíveis a nós pela fé. Já vamos explicar isso. E isso ajudou ele a vencer, né? Ele não era um mero ser humano, pecador, ou então não pecador, mas sem poder algum. Ele dispunha de poderes, né? Então, como dispunha de poderes? Ele tinha uma ligação íntima. E nós, como é que podemos dispor dos mesmos poderes? Porque aquilo que ele usou para vencer, nós podemos usar também para vencer. Não existe nada que ele não tivesse usado que não está disponível a nós. Não existe. Senão seria injusto, né? Tanto para nós nos perder, quanto para ele nunca pecar. Bom, e nós, como é que podemos? Por íntima ligação a ele, pela fé. Isso, simples. É simples demais. Nós nos ligando a Jesus pela fé, temos à nossa disposição os mesmos poderes que ele teve estando ligado com ele mesmo, divino, e com seu Pai, Deus, né? Ele, em certos momentos, em 2 momentos pelo menos, esteve só. No deserto e ao entrar no Getsemane, né?
Inclusive ele clamou ali quando estava na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Ele teve só, nem a sua divindade esteve com ele. Ali ele teve que lutar sozinho. Isso nós não precisaremos fazer, entende? Nós nunca vamos precisar lutar sós em algum momento. Agora chegou a tua vez de você declarar a tua capacidade, a tua justiça. Então tu vai ficar agora sozinho por um dia inteiro. Não existe isso para nós. Isso existiu para ele, quando teve que carregar os nossos pecados em nosso lugar. E aqui que está a justiça. Vamos ver se entendemos a justiça divina, que também é simples. Como é que Deus perdoa todos por causa da justiça de um só? Simples, são dois fatores. Primeiro, porque Deus ama a todos. Nós somos suas criaturas, Ele ama a todos. E é por causa desse amor que Jesus veio, né? A iniciativa dele foi iniciativa de amor. Assim como teve a iniciativa de nos criar por amor. Então o que ele e o Pai querem? Eles querem nos ver vivos, sempre, né? É isso que eles querem. E por que nos querem ver vivos? Porque nos amam. Então aí se justifica, a primeira parte, justificação. De nos perdoar é o amor. E a lei do amor diz o seguinte: eu quero ver ele vivo. E quem é que vai contestar isso? Isso é um direito que Deus tem, por ser amor. Por que ele não pode perdoar? Porque ele pode, ele nos ama. Essa é a questão, a lei lá é essa. Ele nos ama. Mas tem uma segunda coisa: como é que pode perdoar esse pecador? Simples. Jesus morreu por nós. E não só morreu por nós. Aqui está a diferença entre ele e Adão. Adão se tornou pecador por um pecado. Jesus se tornou salvador, carregando sobre ele todos os pecados de todos os seres humanos. Se bem que nem todos os seres humanos tirarão proveito disto, mas ele morreu por todos. Portanto, todos os seres humanos poderiam se salvar. Poderiam, né? Esse é o detalhe, essa é a justiça divina. Primeiro ponto, o amor de Deus. Segundo ponto, Jesus pagou por causa pagou os pecados de todos. E por ter pago os pecados de todos, o amor de Deus diz o seguinte: tá bom, ele pagou todos os pecados de todos os seres humanos, eu, portanto, perdoo todos. É isso. Tá, mas como é que a gente se salva? Simples também. Bom, eu aceito, ou você, eu aceito, você aceita. Isto é a fé. Fé com obras, ou seja, fé com obediência. Resolvido. Está salvo. Bom, pecou de novo? Tem que se arrepender de novo. A justiça de Deus está disponível a todos. A justiça de Deus não quer matar ninguém, não quer tirar a vida de ninguém, de nenhum ser humano. Quer perdoar todos. Só não perdoa se não deseja, se não aceita. Ponto. É isso. Simples. Né? Então, creio que a lição dessa semana aqui foi altamente esclarecedora. E nós temos que entender de modo simples a justiça de Deus, que quer perdoar, mas que não perdoa a quem não deseja o perdão ou que não quer obedecer. Nós vamos ainda estudar pela frente a questão da validade da lei de Deus, etc. Porque é importante. Não existe essa história de, bom, agora veio a graça, agora tem a graça, agora não precisa mais obedecer porque tem a graça. Que coisa mais absurda é essa? Como assim? Não precisa obedecer. Se pela desobediência entrou pecado, agora pode desobedecer que você está salvo. Vê se faz sentido uma coisa dessa. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a entender com profundidade essas declarações de Paulo, para que nós possamos viver e possamos estender a vida a outros, pelo conhecimento da verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.